Olá, Arnaldo, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão nessa bela sexta-feira, né? Como dizemos aí no Brasil, né? Sextou, né? Não é isso, Arnaldo? Sextou e hoje tá bem sol aqui. Né? Tá aquele dia maravilhoso, dólar a R$ 5, né? Coronavírus, né? Todo mundo lava a mão, né? Sem falar que é sexta-feira 13 hoje, né? Que beleza, não, mas hoje vai dar tudo certo. A gente vai trazer coisa boa para o pessoal e preparar eles. Vamos aproveitar todas essas adversidades e vamos trazer uma positividade aqui, não é isso, minha querida Aline? Legal. Então, pessoal, queria agradecer demais a Aline e o Arnaldo aqui pela presença, tá? Como vocês sabem, a ideia do Summit é preparar vocês o máximo possível para essa vinda no Canadá. E eu costumo dizer para os meus clientes, quando eu estou fazendo a consultoria com eles ou a minha equipe, a mesma coisa, a gente costuma dizer o seguinte: se a sua intenção é migrar para o Canadá, vamos ver assim, vamos ser um pouquinho assim, incisivo nisso aí, vamos ser um pouquinho, né, forte nisso aí. Se prepare para uma guerra, né? E eu costumo dizer que a maior arma que você pode ter, né, nessa guerra é o seu inglês. Então, assim, pessoal, a 3R Intercâmbio pede para os seus clientes que, mesmo quando estiverem no Brasil, que continuem avançando com esse inglês, tá legal? Para os que não sabem, pessoal, não é obrigatório você... Tem algumas razões para isso, eu vou explicar. Aline e Arnaldo, vou fazer essa introdução, cara, que eu falo demais, mas já a gente... eu vou deixar vocês falarem à vontade. É que, assim, são coisas que eu acho super importante as pessoas entenderem e levarem realmente no coração nesse planejamento de vinda para o Canadá. O que acontece, pessoal? Eu acho você desenvolver o seu inglês já no Brasil, né? Quer dizer, ou ainda no Brasil, importantíssimo por razões diferentes. Primeira delas, eu não sei se vocês sabem, não é obrigatório que você faça um college no Canadá para batalhar uma imigração para o país. Existem processos imigratórios que você pode tentar do Brasil, né? A 3R Intercâmbio, né? Você quer vir, né, pelo programa de estudos e aí sim entrar no processo de imigração, ou já viu que você não encaixa no processo de imigração, o processo de estudos vai te ajudar muito com isso. Lembrando, o último vídeo, do primeiro dia do Summit, né, que aconteceu no domingo passado. Agora, o último vídeo, estou eu e a Celina Rui da IME Canadá explicando como é que funciona essa conexão de estudar no Canadá e imigração. Vocês, né, podem acessar esse vídeo e assistir ele ainda está aí para vocês online, vocês têm acesso a ele, tá legal? Mas tem duas coisas aqui, vamos lá. A primeira delas é que você pode tentar uma imigração direto do Brasil, tá legal? Para os que não sabem, fica aí a dica. A segunda, pessoal, é que quando você vem estudar, né, fazer um college aqui no Canadá e tudo mais, o estudar, né, eu digo sempre o seguinte: se você está pensando em Canadá, você tem que pensar em inglês. Você tem que pensar em se dedicar completamente ao inglês. Não só a pessoa que vai fazer o college, mas a pessoa que vai entrar no mercado de trabalho. Porque quando um vai para o college, o outro tem direito ao visto de trabalho, não é isso? Então, assim, esse desenvolvimento, né, do seu inglês no Brasil, você está se ajudando muito para uma segunda etapa do processo, que é aqui quando você estiver no Canadá. Então, tudo que você pudesse preparar antes, eu digo que as maiores preparações são preparação financeira, tá legal? Estar preparado para imprevistos, né, e gastos e tudo mais. E a segunda, com certeza, é o inglês. Porque assim, eu tenho que fazer um pathway e um college. Poxa, legal. A gente vai te ajudar a fazer o pathway no college. Ou eu quero fazer um pathway numa escola de inglês. Tá legal? A gente vai te ajudar a fazer o pathway numa escola de inglês. Tá, mas durante esse inglês, primeiro, o inglês no Canadá ele é bem caro, tá legal? Segundo, tá? Existem regras aí, por exemplo, se você for estudar inglês numa escola particular, ninguém pode trabalhar, tá legal? Se você, mas Francisco, eu vi que agora no college, se você for estudar o inglês no college, o cônjuge pode trabalhar, os filhos têm direito à escola pública gratuita. Sim, realmente, isso é algo fantástico, mas assim, pessoal, algumas coisas que são importantes você entender. A maioria dos colleges, a gente não testa o seu inglês no Brasil, a gente só testa o seu inglês aqui, né? A gente não sabe quando você vai começar o seu college. E se o curso que você mais gosta só tem entrada em setembro?
A gente não sabe quanto tempo você vai chegar aqui em janeiro ou maio, a gente não sabe quanto tempo você vai ter que estudar de inglês. Outra coisa, o estudante ele só pode começar a trabalhar quando iniciam as aulas. Tá? Legal, o cônjuge já pode trabalhar, bacana, isso ajuda, já vai adiantando a imigração, vai adiantando o levantamento de custo. Mas será que uma pessoa sozinha consegue bancar uma família aqui no Canadá? Então assim, pessoal, preparar o seu inglês, e preste atenção nisso que o Arnaldo e a Aline lá estão escutando, eu estou dando um tiro no meu pé. Eu ganho dinheiro vendendo curso de inglês aqui no Canadá. E eu estou pedindo para você se preparar melhor no Brasil. Porque o intuito da 3RA Intercâmbio é que você venha para cá com a melhor logística possível, tá legal? Aqui não vai ser por causa de comissão de curso de inglês que eu vou colocar em risco o seu projeto, né? Não vou colocar em risco o seu sonho de imigração para o Canadá. Então eu te digo, a gente vai fazer com todo o carinho do mundo a sua programação de vinda para o Canadá, precisa do PEF, não precisa do PEF. Mas se eu posso te dar duas dicas, tá? Que são as duas maiores dicas. Economize dinheiro antes de vir para cá. E o segundo, aprenda inglês. Não é isso, pessoal? Concordam comigo? Eu concordo. Eu posso só adicionar uma coisinha antes da gente começar a apresentação? Claro, são todos seus. Eu já passei, eu gosto de ser assim, incisivo, porque eu acho isso muito importante, tá, Arnaldo? Que as pessoas entendam isso, né? E antes, pessoal, mesmo que você tenha 10 milhões de dólares no bolso, a gente ainda vai tentar economizar o seu dinheiro nesse processo de vinda para cá. A gente sempre quer economizar o seu dinheiro. E uma coisa que você pode fazer muito forte é ir adiantando. Ah, Francisco, mas eu já tenho o IELTS 6,5 do college, tudo bem, tá bom, amigo. De repente, para imigração, você vai precisar de um CLB 9, de um CLB 10, que é mais alto do que aquele IELTS 6,5. 6,5, 6, que são as notas de entrada, né, no college, elas não são um inglês alto pra caramba. Você consegue se comunicar, você consegue se adiantar, mas o máximo que você puder adiantar esse inglês no Brasil, você vai estar se preparando para essa guerra, que é a sua imigração. Não é isso? Olha, 3 coisas aqui rapidinho antes do Arnaldo entrar, não só para a imigração. Tem 3 coisas que eu acho essencial o seu inglês estar o mais afiado possível. O dos dois, tá? Se for família, do cônjuge e do estudante, dos dois. A imigração, como eu já falei, a maioria dos processos de imigração no Canadá, você vai ter que comprovar o seu inglês, fazer um IELTS, né? Ou aqui no Canadá você pode fazer o CELPEP também, tá legal? 2, a sua adaptação no país. Se você fala a língua, você vai começar a montar o seu network melhor, você vai conhecer mais pessoas para sua adaptação. E o terceiro é o mercado de trabalho, né? Que quanto mais forte for o seu inglês, você deverá ter mais facilidades para entrar no mercado de trabalho. Não estou dizendo que ninguém consegue entrar no mercado. Ah, eu não consigo entrar no mercado de trabalho se eu não tiver inglês. Dependendo da área, consegue, mas quanto melhor for o seu inglês, mais rápido você deverá crescer naquela empresa, mais rápido você deverá conseguir o seu trabalho. Então se prepare, né? A 3RA, a palavra-chave é planejamento. A gente quer planejar a sua vinda para o Canadá. E esses estudos do idioma no Brasil ainda é essencial, tá legal? Vai lá, meu querido Arnaldo, desculpa, eu já falei demais aqui, é que o seu assunto muito me interessa, cara, eu preciso que o pessoal entenda isso. Se prepare o inglês, economize esse dinheiro. É muito difícil o pessoal conseguir entender, vamos dizer, à distância, qual que é a importância de você falar inglês num país onde tudo, desde você comprar comida, você tirar uma habilitação, tudo é feito em inglês. Só explicar um pouquinho para o pessoal que não me conhece aqui, eu tenho alguns alunos assistindo agora. Eu morei nos Estados Unidos por 6 anos, de 2001 a 2007. E eu fui para lá sem falar nada. Não sabia contar até 10. E eu acho, para o pessoal que está indo para o Canadá agora, o inglês para o cônjuge que vai começar a trabalhar, eu acho que ele é tão ou mais importante do que para o estudante. Porque nas universidades, nas faculdades, no curso, existe uma certa, vamos dizer, uma leniência com o inglês mais fraco. Eles esperam que o estudante internacional não consiga se comunicar tanto. Existem aulas de inglês. As pessoas, às vezes, muitos imigrantes trabalham em faculdade. Então, o inglês meio fraco não chega a afetar tanto. Para a pessoa que vai trabalhar, o buraco é bem mais embaixo, porque você vai ter que, vamos dizer, que fazer entrevistas de emprego, você vai ter que interagir com as pessoas. É por isso que eu acho que é muito bacana, para quem puder, visitar o Canadá,
não com guia turístico, não com essas agências de viagem que vendem pacotes bonitinhos, viajar e interagir para sentir um pouquinho essa claustrofobia linguística que a gente tem quando você não consegue interagir. Eu lembro como é que foi, eu tirei a minha carteira na época, até hoje eu não sei como é que eu tirei sem falar inglês, eu fui me comunicando com o cara do DMV com as mãos, ele falava straight, right? Eu ficava olhando para ele e os caras ficam bravos, assim. Sou engraçado, mas é uma situação tão ruim que as pessoas acabam desenvolvendo uma resistência ao local, ao país. É a adaptação, né, Arnaldo? É essencial essas três, né? Esse tripézinho aí, eu acho que é a imigração, a adaptação, né? E mercado de trabalho, né? Se você está mudando para um país de língua inglesa, né? O domínio da língua o máximo possível é a melhor coisa que você pode fazer para fazer que esse tripé fique ali bem firme, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de vocês, tá legal? Mas olha que eu achei uma pergunta legal da Jéssica aqui. Curiosidade, como a 3RA pode ajudar no investimento se o valor é assustador? Uma das coisas, Jéssica, que a gente vai fazer é te passando dicas de como você pode economizar, né, antes do processo. Então, em uma delas, é estudando inglês no Brasil. Ontem, pessoal, a gente fez, Arnaldo, eu achei o máximo, né? A gente fez um anúncio aqui do Summit, né? E a gente colocou lá que a média, né, de investimento para você fazer no estudo estaria em 100 mil reais e a gente foi atacado. As pessoas, 100 mil reais, isso é mentira, essa agência quer me enganar e não sei o quê. Eu baixei a cabeça. Aí ontem eu peguei aqui, eu fiz um vídeo, coloquei um quadro, criei 2 cenários. Uma pessoa solteira com inglês, uma sem solteira. Ou seja, num cenário mais otimista, a gente chegava em torno de 80, 89 mil reais. Então, assim, agora pessoal sem o inglês e colocou uma pessoa na família, aquilo foi para 189 reais. E outra coisa, eu esqueci de colocar naquele quadro, eu olhei aquele vídeo depois, né, mais tarde. Isso aí tá tudo na página da 3RA Group, tá legal, pessoal? Eu esqueci de colocar naquela conta que deu 189 mil reais, eu esqueci de colocar o valor do Pathway dentro do college, porque as pessoas, eu vou fazer Pathway dentro do college, que é ótimo, eu vou adorar, eu vou ganhar comissão em cima de você, o seu cônjuge tem direito a trabalho aí, com isso você pleiteia o inglês, perdão, a escola pública para os seus filhos, mas ele custa, em média, para 4 meses, 6 mil dólares. Esqueci de colocar aqueles 6 mil dólares naquela conta. Ou seja, aquela conta foi para uns 210 mil reais, mais ou menos, entendeu? Então, Jéssica, é muito importante esse planejamento, até para você entender se o projeto cabe no seu bolso ou não. Porque a gente não quer que você venha para cá, nade e morrer na praia. Eu, depois da apresentação do Arnaldo e da Aline, eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer para vocês economizarem dinheiro, tá legal? Mas é importante, o maior delas com certeza é o planejamento, é saber o que você pode fazer antes. Estudar inglês é essencial. Vamos lá, meus queridos, estão todos com vocês. Um cálculo financeiro também que o pessoal não leva muito em consideração, você mencionou isso naquela entrevista que você teve, eu esqueci o nome do rapaz, que você falou qual que era a média salarial de quem trabalha com, acho que a marketing que era 65 mil por ano e o college custa tanto. Eu vi um pouquinho esse vídeo da comparação, porque se o vídeo se o inglês da pessoa está muito ruim, esse é o cálculo que não faz, você vai demorar muito mais tempo para conseguir uma colocação. Uhum. Na verdade, o que a gente faz, Arnaldo, quando a gente faz uma consultoria, quase metade da consultoria é para falar de dinheiro. Não tem como fugir disso. Tá? Vir estudar no Canadá é caro. Tá? Não tem isso aí, realmente eu não consigo remediar. Então, assim, nesse cálculo, a gente imagina salários básicos, entendeu? Só que, porque é um planejamento, melhor que você seja pessimista, né? Só que a gente dá várias dicas para a pessoa ir crescendo, tendo mais chances dentro da carreira dela e aumentando esse salário dela. Porque em um planejamento, a gente quer que de preferência você tenha aquele valor do planejamento. Só que a gente vai fazer tudo o que a gente puder para você não gastar aquele dinheiro do planejamento. Isso é essencial. O planejamento, pessoal, é para você já se preparar. Agora, o ideal é que você não precise gastar aquele dinheiro. Uma das maneiras de você não gastar aquele dinheiro é você aumentar o seu salário no Canadá. Uma das maneiras de você aumentar o seu salário no Canadá é ter um inglês melhor.
entendeu? É que eu acho que o planejamento também ele tem que ser feito tanto para o inglês quanto para a imigração, ele tem que ser feito, vamos dizer, façam uma timeline de uns a longo prazo, 5 a 10 anos. Não adianta chegar, ó, vai custar 100 mil agora, ou 50 mil, ou 30 mil, porque o pagamento para college ele não é feito assim, você dá os 100 mil na cara. Você vai pagando ao longo Vai pagando aos poucos, e a pessoa vai estar trabalhando, daí a importância do inglês para quem está trabalhando, para cobrir as despesas um pouquinho, e daqui a 2 anos você está formado, começa a trabalhar e vai começar a ganhar, e esses 100 mil você recupera em um ano e meio. A gente perde bastante tempo fazendo. Perde não, porque isso não é perder tempo, né? Mas a gente fica bastante tempo de uma consultoria falando sobre financeiro e pensando em maneiras como a pessoa vai conseguir recuperar. Porque, na verdade, estudar no Canadá, né, Arnaldo, você tem que encarar isso como um investimento, não como um custo. Né? A maioria desses colleges, eu não vou fugir um pouquinho só do assunto aqui com o pessoal, importante o pessoal entender, mas a gente já volta aqui, tá legal? Porque assim, pessoal, a taxa de empregabilidade de um college, ela costuma ser acima de 90%, e nos seus 6 meses de formação, tá legal? Então assim, ou seja, o meu salário naquela área que eu vou me formar são 60 mil dólares por ano, são 70 mil dólares por ano, ou até mais alto, dependendo da área, ou um pouquinho mais baixo e tal. Então assim, eu tenho chances de em 6 meses fazendo aquele curso, um curso te custou, vamos supor, 15 mil dólares um ano, você gastou 30 mil. Você tem 90% de chance, 95%, é a taxa de empregabilidade dos colleges, de em 6 meses ganhar o dobro, o triplo daquilo ali, entendeu? Então é um excelente investimento, mas é um investimento. Ele cabe no seu bolso? Isso é importante a gente entender, né? Tá legal? Vamos lá, doutor. Quer fazer a apresentação de vocês e depois a gente volta para as perguntas? Gente, estou adorando aqui as perguntas. Fiquem à vontade para enviar elas, que a gente vai fazer aqui a apresentação do nosso querido Arnaldo. Ali eles vão explicar. Eu acho a iniciativa e o projeto deles muito legal, tá legal? Pessoal, eu não ganho 1 centavo por indicar a Aline e o Arnaldo, mas eu sei que eles são essenciais para que o projeto de vocês dê certo, tá legal? Então eu vou deixar eles explicarem, né, exatamente quem eles são. Falei assim muito incisivo do inglês, porque eu tenho paixão pelo que eu faço e eu quero que dê tudo certo no seu planejamento, tá legal? Mas depende de você também, não depende só de mim não, tá legal? Então vamos lá, vamos lá então, pessoal, são todos seus. Então, quem é a gente na fila do pão, né? Quem é você, Arnaldo? Tá por aí, né? Então tá, só para dar um resuminho rápido aqui. Meu nome é Arnaldo. Olá, pessoal. Eu sou professor de inglês há 13 anos e desde 2015, assim, quando a gente começou com o nosso plano Canadá, eu estou trabalhando muito com IELTS. Que mais? Eu morei nos Estados Unidos por 6 anos e nós temos a nossa própria escola. Eu conheci a mocinha aqui numa escola de inglês e nós nos casamos em 2010 e nós começamos a trabalhar, foi bem informal, nós abrimos uma escolinha no apartamentinho e aquilo foi crescendo e virou a consultoria que é hoje. E aqui estamos. Eu sou a Aline, tenho quase 37 anos, estudo inglês desde os 10 anos de idade, sou professora desde os 16, né, e trabalho com o Arnaldo há 10 anos, a nossa consultoria aqui em Joinville, que agora a gente está transformando numa consultoria totalmente online, porque estaremos chegando no Canadá em abril, tá aí na esquina, né, estamos quase lá. E há um certo tempo a gente vem aumentado a questão com o IELTS, porque muitas pessoas têm procurado a gente, né, com a questão do IELTS. E assim, eu queria começar a nossa apresentação hoje falando assim que o que a gente mais percebe de todas as pessoas que nos procuram, principalmente para IELTS, seja para estudar fora ou para morar ou para tentar um processo de imigração, é que, em geral, as pessoas, elas superestimam o nível de inglês delas e elas subestimam as dificuldades que elas encontrarão pelo caminho. Para começar, na verdade, pela nota para entrar num college, né? Que, assim, a maioria dos colleges, eles têm o requerimento de 6, alguns colleges 6.5, alguns, às vezes, 5.5, mas o pessoal pensa, quando a gente pensa no IELTS, ele não vai até 10, ele vai até 9, né? Então, assim, um 5 no IELTS não seria a metade de 10, né? Então, 5, 5,5 te coloca ali no nível intermediário, um 6,5 já é um nível intermediário superior, quase avançado.
Então, as pessoas olham, eu preciso de um 6 para entrar no college, mas 6 no IELTS é quase nível avançado. É uma banda 6, não é uma nota 6. É uma nota 6, é a banda 6 que equivale a quase nível avançado. Então, aí as pessoas já começam, não, mas pera, eu só preciso de 6, tá? Mas, querido, 6 no IELTS não é tão fácil assim. Coisa. É muita coisa. Na 3RA, Aline, a gente faz uma prova gratuita para as pessoas exatamente para que você seja realista com o seu inglês, né? Eu vou contar um caso aqui bem rapidinho, um caso meu, quando eu falo assim, o brasileiro acha que ele fala inglês melhor do que ele fala, eu vou contar o meu caso. Eu falo isso aí de boca cheia porque eu passei por isso. Para os que não sabem, pessoal, a primeira coisa que eu fiz ao vir para o Canadá foi para fazer um curso de piloto. Eu já tinha feito um curso de piloto no Brasil, que é o piloto privado, eu vim para cá fazer o piloto comercial. Quando eu cheguei aqui, o inglês é mole, isso aí é inglês que se dane, o resto eu tiro de fichinha, isso é letra. E o pessoal da escola não deixava, apesar de eu ter toda a documentação para voar, eles não deixavam eu voar por causa do meu inglês. Esses caras são loucos, não sei o quê. Um dia eu com a minha soberba, né, me achando o tal, né, peguei, fui lá, entreguei toda a documentação pro rapaz lá que alugava os aviões, ele falou, mas você não tinha um problema, sua documentação tá toda ok, mas o pessoal não tava segurando você voar por causa do inglês? Eu falei, não tem nada disso não, vamos aí. Arrependimento matasse, amigo. Eu peguei o avião e decolei. Vou fazer um resuminho. Eu entrei, avião, pessoal, tem mão e contramão. Eu entrei pela contramão do avião, eu quase bati em outro avião. Sabe qual foi o resultado disso? Nunca mais eu pilotei um avião na minha vida. Então, assim, aquilo me traumatizou de uma maneira, né? E o risco que eu me coloquei outras pessoas. Então, assim, eu levei a um extremo, que foi o meu caso. Então, assim, nessa palestra que eu faço, que tá eu e a Celina Rui, né, no primeiro dia do evento, está aqui para vocês assistirem, é a última palestra do primeiro dia, a gente fala, seja realístico com o seu inglês, e a gente te dá um teste de inglês exatamente para te dizer mais ou menos, esse teste nosso, nós criamos uma equivalência, tá, Aline, com IELTS nesse teste, porque a gente tem muitos clientes que fizeram IELTS e fizeram ele, né, então a gente consegue jogar uma equivalência, e a gente pode dar as indicações, olha, não, você tem que seria mais indicado que você procurasse um professor de inglês para estudar o inglês core, né? Que primeiro, não adianta você sair estudando para IELTS se você não souber falar inglês, né? Exatamente. Ou não, você está com 75% na prova da 3R Intercâmbio, procura a Aline e o Arnaldo para você focar em IELTS. Então, coisas assim, mas são eles, pessoal, que vão poder dar análise final. A gente faz um testezinho gratuito para vocês terem uma ideia, mas são eles que podem te dar, são os profissionais dessa área que podem bater o martelo ali, o que você vai ter que fazer, né? Assim, não tem técnicas de IELTS que vão passar por cima de um inglês ruim. Exatamente. Eu acho, é legal as pessoas entenderem isso, Arnaldo. Não adianta, eu não sei falar inglês, quando você vai estudar para um IELTS, você vai estudar um formato. Mas não adianta você pegar e estudar um formato se você não souber a base, né? Não tem essa de dar um macete para eu passar no IELTS, não existe porque isso. A gente faz parte de muitos grupos, a gente segue muitos grupos e é muito comum as pessoas exagerarem nos simulados, exagerarem nas técnicas, exagerarem nos como é que eu faço parafrase disso daqui, e só que falta o inglês, porque se o teu inglês não tá bom, não existe técnica que vai te salvar. Porque o IELTS, ele é relativamente simples, não é um exame tão complexo, mas ele requer um nível de inglês muito alto. Porque você tem que ter uma performance muito rápida, o listening é muito rápido, a leitura são 60 minutos, você vai ter 40 perguntas. Não dá tempo nem de ler a introdução do texto, então é uma coisa muito rápida. Eu acho essencial. Eu vou falar uma coisa baixa aqui, tá, Arnaldo e Aline, que é pra Celina não escutar ali, né? Eu aprendi aquele inglês de escola do Brasil, vim pra cá, aprendi o inglês na porrada e tal, mas assim, a Celina estudou a vida inteira na escola americana. Eu tenho inglês, né? Mas ela tem um inglês 100 vezes superior ao meu. Só que é o seguinte, a minha nota do IELTS é mais alta do que a dela. Sabe por quê? Porque ela não estudou nada para o IELTS. Esse é um outro ponto também. Se tem um inglês muito bom, eu tenho um inglês muito bom, então eu não preciso saber como é que é o IELTS. Eu não, eu estudei, eu fiz uma aula de IELTS e tal. Ela não. Então tocou aquela fitinha, ela não sabia que aquilo já era prova.
né? Então, até ela pegar a prova, ela demorou. Então, hoje, quando eu cometo um erro em inglês, ela vem, né, mexer comigo, eu falo pra ela, ó, respeita o IELTS, hein? Fala, respeita o IELTS. Mas é legal também as pessoas entenderem isso, né? Eu nem vou passar a apresentação que a gente já entrou no assunto, e assim, o primeiro passo, na verdade, é o entrar no college, mas assim, tem muita gente que coloca tanto foco nesse primeiro passo, que é o entrar no college, que não pensa, tá, entrei no college, e agora? Né? As pessoas esquecem que eles estarão fazendo educação superior, eles terão que interagir com os colegas de classe, eles terão que entender as aulas, eles terão que fazer textos que valem nota, eles terão que fazer apresentações. Ou seja, se o teu inglês foi só suficiente para entrar no college, como é que fica depois? E como é que fica o aproveitamento desse college ao longo desse um ano e meio? Eu e os colleges, você sempre diz que ele é o mínimo para você entrar, né? Então, vamos lá. Você repete uma matéria, isso pode te custar $1.500, $1.700, né? Você repetir uma matéria por causa do inglês, quanto te custou ali, né? Então, é importante você se preparar o máximo possível. Como é que funciona o serviço de vocês, Aline e Arnaldo? Vocês dão aula online? Como é que funciona, cara? A gente, para começar, quando o aluno procura a gente, assim, o mais importante é realmente saber se ele tem nível para fazer um preparatório de IELTS, né? A gente não pega o aluno para fazer o preparatório, a não ser que ele esteja pelo menos no nível intermediário. Então, a gente sempre começa desse nivelamento. Se a gente vê que o aluno está aí há um tempo ainda de chegar num ponto que ele possa fazer o preparatório, a gente vai oferecer para ele aulas de inglês regular, até que ele chegue naquele ponto que ele precisa, por um tempo, né? E daí a gente entraria no preparatório. Então vocês fazem os dois, vamos botar assim, o inglês geral, o general English. Pessoal, é exatamente como funciona uma escola de inglês aqui no Canadá. No primeiro dia de aula, você vai ser testado o seu inglês. E, mas eu quero estudar pro IELTS. Tá, meu amigo, pro IELTS você, a partir do nível 7, você tá no nível 5, você não vai entrar no IELTS, né? A mesma coisa o PEFOI, né? Você entra e estuda o inglês geral, porque não adianta você começar a focar em uma técnica se você não tiver a base, né? Não tem a base, né? A grande maioria, na verdade, das pessoas, uns 70%, assim, eles não têm inglês suficiente para ir direto para a preparação do IELTS. E, normalmente, alguns que estão no meio do caminho, dá para misturar. A aula fica 70% inglês geral, 30% IELTS, IELTS em aula, inglês geral em casa, o inglês geral na aula e o IELTS em casa. E depende muito de caso a caso e de qual que é o tempo que a pessoa tem para colocar o plano em ação. Que não adianta, já avisando vocês que estão assistindo aqui, não adianta chegar para a gente, o meu inglês é IELTS 4 agora, eu preciso de 6,5 para daqui a 4 meses, 3 meses. E estatisticamente, eu diria que 99 de 100 pessoas não conseguem. Respondendo até a pergunta da Jéssica, que também perguntou como é que a gente pode ajudar com o investimento, é sendo realista. Né, Jéssica? Eu vou te trazer aqui para o Canadá, você tem um inglês básico, e eu vou te falar, não, você vai chegar, você vai fazer aqui um college, vai pedir 4 meses de inglês. Não vai não. Então, assim, a gente vai te preparar da melhor maneira possível. É a mesma ideia da Aline e do Arnaldo. Olha, eu imagino que vocês vão fazer a mesma coisa que a gente faz aqui no seguinte intuito, né, Arnaldo? A gente tem uma linha de tempo de aprendizado. É claro que as pessoas aprendem em tempos diferentes, né? As pessoas são diferentes. As curvas de aprendizado são diferentes, é claro, mas, por exemplo, como média, a gente fala que uma pessoa, tá, que tem inglês zerado, para chegar a um IELTS 6,5, ele deve precisar em torno de 10 a 12 meses de inglês no Canadá. Você tá entendendo? Então, assim, eles vão ter a régua do curso deles, tá legal? E eles vão jogar realisticamente com essa régua com você, né? Na verdade, pessoal, eu quero ir para o Canadá amanhã, eu tenho inglês zerado, quero levar minha família. R$300, vocês ajudam? Ajudamos, mas olha só, meu amigo, seu projeto vai te custar tanto. Eu tenho dinheiro, então vem. Não, eu não. Então, na verdade, o que vai mandar aí vai ser o dinheiro no seu planejamento. Não tem como falar, encher de flores e mentir para vocês. Se não der, uma maneira maravilhosa é adianta esse inglês no Brasil, tá legal? E adianta esse inglês no Brasil, e aí sim, você vai diminuir
tempo que não pode trabalhar, vai diminuir custos da educação, estudando o seu inglês no Brasil. E fora que, assim, as pessoas realmente não imaginam o que é chegar num país sem inglês suficiente, né? Eles realmente pensam que eles vão pegar o inglês no ar por osmose, né? Só pelo fato de estar lidando com pessoas em língua inglesa. Eu acho que até ajuda, né, Aline? Ajuda bastante. Muito, ajuda muito, mas não vai acontecer tão rapidamente quanto eles imaginam. Né? Porque assim, eles acham, eu vou passar um mês lá no Canadá, já vai ser suficiente para o meu inglês dar aquele gás. Até pode ser que sim, mas você vai ter que se expor muito e vai ter que ter carão e se jogar. E a gente sabe que nem todo mundo é assim. Mas é diferente, porque o que acontece, Aline? Por exemplo, eu estou aqui há já, sei lá, quase 20 anos, tá? A Celina também está ao mesmo tempo do que eu. Aliás, ela está um ano a menos, eu vi um ano na frente, tá? Assim, os dois, né, tem por osmose, já são 20 anos. Os dois estão aqui por osmose, né, falando inglês e tal. O inglês dela, que teve uma base acadêmica, é 100 vezes melhor do que o meu. E se eu não pegar agora e estudar muito, ele nunca vai chegar. Aliás, com 40 anos vai ser mais difícil, né? Mas assim, Hã? Tem que prestar o IELTS. Entendeu? Então, assim, vamos ver umas aulinhas aí pra mim também, Analdo. Então, assim, é importante, pessoal, vocês saberem. Para mim, eu acho que o conjunto das coisas é o ideal. Mas se você deixar o estudo de lado, meu amigo, seu aprendizado vai ser muito mais lento. Mas muito mais lento. Eu conheço gente que mora aqui há 20, 30 anos, que o inglês ali, né? Aquele inglês macarrônico, assim... O inglês, principalmente, eu acho que para quem vai trabalhar ou vai ficar em casa e para criança. Eu não sei se você lembra, que já faz muito tempo, você falou por 20 anos que você chegou aí. Eu tive muito problema no começo lá, e isso é uma coisa que muita gente aqui que já morou fora, está pensando em morar fora, vai entender. Uma das coisas que eu tinha medo na época era de atender o telefone. Uma coisa é que a gente está no Brasil, alguém liga inglês, toda aquela pegada, era algum gringo. Mas você está lá, você tem que passar a informação, o banco te liga. Alguém da imigração te liga. Aliás, a imigração... Migração, acho que mesmo se você falar inglês, você vai ficar nervoso, amigo. Não tem jeito, não. Então, e dá aquela... então você não sabe como reagir naquilo. Eu tinha muito receio disso. Eu demorei muito tempo para que eu deixei para estudar na época lá. Aquela mesma coisa. Eu aprendo lá. 3 meses eu aprendo. 6 meses depois eu não conseguia nem pedir comida direito. E você começa a ficar com medo. De repente, ir no mercado eu já vi uma coisa mais difícil do que é. Você pedir um táxi por telefone, hoje em dia tem aplicativo, é mais difícil. Uma entrevista de emprego, que aqui em português é tranquilo, em inglês, 2 dias de suadouro, porque, meu Deus... Uma coisa aqui para vocês, ó. Hoje na programação, eu acho que já passou aí ao vivo, né? Ao vivo não, gravado, mas no horário marcado, a gente teve um profissional de tecnologia falando dos desafios e tal, mas tá aí na programação do Summit. Vai lá em agenda, você tem lá uma pessoa de tecnologia, tá lá TI, alguma coisa assim. E ele fala isso, ele demorou 8 meses para conseguir entrar no mercado de trabalho em tecnologia, tá? Que é um mercado aquecido pra caramba, e ele fala ali, foi muito por causa do inglês, que ele não conseguir emprego nesse tempo todo. Então, assim, pessoal, imagina o dinheiro que ele perdeu. Eu não digo que ele teria conseguido um emprego em 2 dias, mas, sei lá, em 2 meses. Ele perdeu 6 meses de salário, meu amigo. Se ele tivesse perdido 2 meses de salário, já era muita coisa, você tá entendendo? Então, assim, ele fala no vídeo dele, que eu achei super legal, eu falei para ele assim, então o TI tem muita concorrência. Ele falou, não tem concorrência, a concorrência é você. A vaga tá ali, a pessoa quer te contratar. Você vai perder a vaga para você. E um dos motivos, pessoal, que você vai perder uma vaga em TI, provavelmente será o seu inglês, né? A gente teve aqui uma vez o entrevistador não vai colocar, o teu inglês é ruim, só que ele vai falar inglês e você não vai entender, então você vai embora, aí diga que para se comunicar, né? Precisa mínimo para se comunicar. E o brasileiro tem aquela coisa, né? Você pergunta assim, como é que é o seu nível de inglês? Eu não falo, mas eu entendo tudo. Não tá, meu amigo? Você vai ter que falar, né? Uma vez eu perguntei para um amigo meu que falou isso para mim, encheu a boca, eu não falo, mas eu entendo tudo. Eu falei, então traduz aí para mim, so far, so good.
que é uma expressão muito usada aqui, né? Até agora tudo bem. So far, até agora tudo bem. So far, so good. Aí ele me falou, ó, so far é bom. Aí eu falei, tô vendo que você entende tudinho, amigo. Então, assim... então, assim... o desafio é grande, pessoal. É uma nova língua. Do quanto você puder se preparar melhor antes de chegar aqui, é fundamental e fenomenal para esse projeto, né? Um outro cliente meu de TI foi um barato. Ele chegou aqui, era um cliente figura, eu adorava ele e tal. E ele era moreninho, né? Aí ele chegou aqui, meu amigo, mais branco que essa parede que tá aqui do meu lado, mais branco que a sua camisa aí ali, né? O bicho chegou aqui branco, falei, o que houve, cara? Ele, meu amigo, acabei de sair de uma entrevista de TI. Eram 3 pessoas me entrevistando, era o arquiteto, que eu não sabia nem que TI tinha arquiteto, eu não sabia, ele sabia, né? O CEO da empresa, porque era uma startup, o cara do RH, eu sabia tudo o que eles estavam me perguntando, tecnicamente, mas cadê que eu respondia? Não tem a ferramenta. Cadê que eu respondia? Eu não respondia nem com... Eu falo, você escutou o que eu te falei na sua preparação? A entrevista dele, ele é carioca que nem eu, e eu fiz a entrevista dele, a consultoria dele no escritório lá no Rio, né? Eu falei, você escutou quando eu te falei para você estudar inglês antes de embarcar para cá? Aí ele deu aquela risadinha de carioca, né? Ah, estudei nada. E é por isso também que uma das coisas que a gente faz, a gente bate muito nessa tecla. Eu aprendi também muito inglês antes de começar a estudar nos Estados Unidos. Eu fiz um programa parecido com o Pathway na época nos Estados Unidos. Eu aprendi inglês em inglês, não sem tradução, e é como a gente costuma fazer, porque é muito desconfortável. Quem vem às vezes de escolas que é muito baseado em tradução, eles têm aquela maneira de... alcancei, como é que é? Reach, como é que é a estação? E vira esse triângulo, inglês, português, inglês, português, inglês, português. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, pessoal. E aí, como é que funciona, por exemplo, vocês dão aulas do inglês geral, né? Hoje a gente sabe que o foco de vocês é o Canadá, vocês daqui a pouco estão vindo aqui para o Canadá, né, e tudo mais. Então, assim... do Canadá, né? Como é que é? Uma das melhores cidades do né? Então é o seguinte, e aí quando chega no inglês, que a pessoa já tem um inglês mais técnico, né? Um inglês melhor, né? Que vocês são capazes. Aí vocês dão aula técnicas para o IELTS, é isso, Arnaldo? A gente daí vai fazer assim, como a gente trabalha com consultoria, a gente vai pegar cada aluno, cada indivíduo é um caso diferente, né? Por exemplo, assim, tem alunos que têm muita facilidade com o listening, com o reading, mas na parte de produção, que é a escrita e a fala, precisa de mais trabalho. Então, a gente vai dividir as horas dele. Você vai praticar um pouco menos isso, que você já está bem, é só questão de prática mesmo, mas nós vamos focar um pouco mais na escrita e na fala, que você está precisando melhorar. A gente sempre, assim que o aluno chega num nível que dá para começar a trabalhar com IELTS, a gente faz um simulado, né, para ver o que a gente tem que focar um pouco mais, e a partir dali a gente encaminha o aluno para um projetinho diferenciado, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que nos procuram só para fazer aula de speaking, tem alunos que querem fazer só o writing. Só correções. Que muita gente consegue tirar nota muito boa nas outras habilidades, porém o writing fica para trás. É uma das não adianta, né? Porque, por exemplo, mais difíceis. No caso do college, que é o assunto que eu domino, pessoal, a maioria dos colleges, por exemplo, você tem uma nota média e você tem uma nota mínima por banda. Então, assim, geralmente se é 6 a nota média, a nota, né, por banda tem que ser 5,5. Se a média é 6,5, a banda mínima de cada uma tem que ser 6. Eu vou falar para vocês... Isso é uma coisa, porque a 3R atenta, eu tirei 6,5, mas eu tenho um 5 na escrita. Amigo, a 3R atenta de tudo aqui, mas a chance de conseguir te encaixar naquele college é bem difícil, porque a gente vai esbarrar em faculty, né? Eu costumo dizer que o faculty é o nosso inimigo, mas na verdade eles não são o nosso inimigo, né? Eles querem manter a qualidade de ensino das salas de aula. Então
facilitar para o aluno, né? Porque se ele chega com um Writing 5, ele não vai conseguir desenvolver os textos dele dentro do próprio curso. Vai acabar atrapalhando. Eu achei isso aí que vocês falaram fenomenal. Então vocês conseguem, de uma maneira, priorizar, né, as deficiências da pessoa. E as aulas de vocês, pessoal, elas são online, é isso? Aí para as pessoas que trabalham, existe uma flexibilidade de horário? Como é que funciona isso aí? Hoje em dia, como a gente está de mudança para o Canadá, a gente imigrou para o Canadá pelo Express Entry, e o inglês para a gente foi fundamental, né? Celina, Alguém perguntou aqui, já passaram por algum processo de migração para o Canadá? Tá aí, acabaram de... Qual dica que vocês podem para quem está iniciando o processo? É que como a gente, na época, já estava perdendo muitos pontos por causa da idade, a gente compensou com o IELTS, né? A gente é velhinho, então... Então, o que tá falando? Então, a partir de maio agora na segunda quinzena de abril, a gente está de mudança para o Canadá. A mudança já está... Uma boa parte já está pronta, os gatos já estão prontos, as malas já estão prontas, e vai ser um milagre. Assista um vídeo aí, ó, dica para como trazer os animais, tem aí no Summit também. Legal. A gente tem quatro para trazer no mesmo voo, mais as malas. Então vai ser um jogo do gato, é isso? Exato. É um pesadelo logístico para trazer tudo isso. E a partir de maio, acho que lá pelo dia 10 ou 15 de maio, a gente vai recomeçar as aulas lá em Calgary, e elas serão 100% online. E a gente já está desenvolvendo para esse ano, até o final do ano a gente lança esse curso. A gente está fazendo um preparatório online para IELTS. Que vai trabalhar, às vezes, junto. Eu acho isso aí, principalmente para a pessoa que não é tão jovem, que, né, trabalha, né? Você ter essa mobilidade de tempo aí é fundamental. Vou pedir para a equipe, coloca o contato para mim, por gentileza, da Aline e do Arnaldo aí na tela. E também, pessoal, no site, lá a gente tem os parceiros e você tem o contato dos parceiros, tá legal? Então, assim, vamos fazer o seguinte aqui, que a gente falou a beça, mas eu acho que a gente só falou coisa importante aqui, né? Eu expliquei para vocês o porquê, as necessidades, eles explicaram um pouquinho a metodologia, vai ser caso a caso, para entender, eles vão ser realistas com o tempo, né, que você deverá obter a nota que você precisa, né? Então, assim, geralmente, por exemplo, para vocês entenderem rapidinho o processo como um todo, eu quero emigrar para o Canadá, sempre indicado que você faça, né, uma consultoria com o pessoal da IME Canadá, né? A gente está falando aqui da Celina, é uma consultora de imigração, uma empresa parceira da 3RA Intercâmbio, né, e tudo. Eles funcionam, pode acreditar. E aí é o seguinte, e aí ela pode dizer ali para você, ó, você consegue migrar direto, mas você precisa de um CLB 9, de um CLB 10. Aí a Aline e o Arnaldo podem entrar para, olha, você vai precisar de tanto tempo de inglês, isso, aquilo, outro. Ou a Celina pode falar, olha, é muito difícil vocês conseguirem, por causa da idade, isso. A melhor maneira de vir é estudando, né? Ou para você que também já sai, eu quero estudando, porque estudar, pessoal, no Canadá abre porta pra caramba. Esses colleges, a taxa de emprego deles é acima de 90%. Então tem uma série de coisas, entendeu? A gente entender, tá legal? E trabalhar da melhor maneira possível, né? O caso de vocês, tá certo? Então, assim, é importante vocês entenderem esses pontos. Tá aí para vocês o contato, né, da Aline e do Arnaldo, para eles ajudarem vocês com essa parte de inglês. Vamos entrar aqui então nas perguntas, né, do pessoal. Eu já acabei aqui respondendo aqui a da Carolina. Vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui na da Jéssica. Curiosidade, como a 3RA pode ajudar no investimento se o valor é assustador? Jéssica, coisas que a gente faz. A 3RA Intercâmbio, ela tem um sistema de pagamento de faculdade mais barato. O que eu quero dizer com isso? O dólar é mais barato, né? A 3RA Intercâmbio, ela tem empresa física no Brasil, empresa física no Canadá, e nós utilizamos um sistema de pagamento que você só pode pagar educação por ele. É uma carteirinha de estudante, tá legal? Então, assim, existe uma carteirinha de estudante, vamos botar assim, que a gente utiliza para pagar a sua educação. Então, o dólar, você costuma economizar em torno de 20 centavos de real por dólar, utilizando nosso sistema. Só por contratar a 3RA, você deve economizar, por exemplo, um curso de 30 mil dólares, você vai economizar em torno de 6 mil reais só por utilizar a 3RA Intercâmbio. Outra coisa, com a 3RA Intercâmbio, tem uma pergunta aqui, como é que é pago o college, né? Se ele é por mês, não é? Né? O nosso grande Arnaldo até falou, você paga, né?
vamos bem fazer um relacionamento com o Brasil. No Brasil você paga mensalmente. Aqui no Canadá você paga de 4 em 4 meses. Então, se um curso de 30 mil dólares é de 2 anos, você tem 15 mil dólares por ano. Isso aqui é tudo matemática simples, tá? 15 mil dólares por 2 anos, 7.500 dólares por semestre. Ou seja, de 4 em 4 meses, você vai pagar 7.500 dólares. Na 3R Intercâmbio a gente botou um colchão debaixo de você. Apertou naquele semestre, você pode pagar um semestre com um cartão de crédito do Brasil em até 12 vezes, tá legal, Jéssica? Então são coisinhas assim que a gente vai fazendo. Mas eu diria que o mais importante, Jéssica, é começar com a sua consultoria educacional, que é gratuita, tá legal? Vou pedir para a equipe colocar também aí o contato da 3RA Intercâmbio, que é o info@3ra.ca. Essa consultoria gratuita, a gente vai fazer um planejamento financeiro para você, o ideal seria você ir para Toronto. Poxa, porque o primeiro pensamento é empregabilidade. Toronto, mas Toronto tá custando tanto, não dá? Então vamos fazer um planejamento mais legal para você? Tem como a gente começar a sua vida no Canadá lá em Moncton, né? Que é lá nas províncias do Atlântico, que até um processo de imigração interessante. Calgary mais ou menos, aquela porcaria fria lá, não tô brincando, pessoal. Mas, por exemplo, o custo da educação em Calgary não é barato. Existem lugares mais baratos. Eu tô levando assim aos extremos, entendeu, grande Arnaldo? Mas então, de repente, vamos começar para um lugar mais barato, né? Então, a gente tem essas opções, tá, Jéssica? Então, assim, entender Calgary, por exemplo, já é bem mais barato que Vancouver ou Toronto. Bem, para esses dois aí que vão trabalhar online, não tem problema, mas Calgary, né, a província de Alberta, é o único lugar do Canadá que se fala em crise, né? Crise do petróleo. Deixa eu perguntar... Brincadeira, pessoal, não tô gorando nada. Vocês vão ter sucesso lá, tenho certeza. Fale, doutor. Tá dando, acho que um delay agora, não tá? Não. Fala. Não. Com quantas faculdades vocês trabalham no Canadá? Mais de 90, direto ou indiretamente. Em todas as províncias? Basicamente todas as províncias. Não devemos ter nos territórios do norte, no Navite, mas direto ou indiretamente, que eu digo direto ou indiretamente, assim, 3R Intercâmbio é a maior agência para brasileiros vindos do Canadá. Nós trabalhamos com a Educase desde 2012. Nós temos contratos com escolas, basicamente todas as escolas que se pode ter contrato no Canadá, nós temos contrato. Ninguém faz isso há mais tempo que a gente e tem uma especialização maior do que a 3RA Intercâmbio para tal, tá legal? Eu gostei da pergunta aqui da Jéssica também. A Jéssica tá me tacando na parede. Como era seu nível de speaking quando chegou ao Canadá, Francisco? Jéssica, você quer perguntar o que eu achava ou o que ele era de verdade, né? Eu acho que eu mostrei isso contando a história do avião. Eu diria que o meu speaking ele devia ser intermediário, tá legal? E eu achava que ele era ultra mega avançado, entendeu? A Juliana perguntou aqui, como está a imigração com o coronavírus a todo vapor? Até onde eu sei, coronavírus com imigração, nada a ver. Nada. Ser solteiro é mais difícil do que ser casado para imigrar e estudar? Eu vou falar sobre estudar, tá, Jéssica? Eu sou uma consultoria de estudos, tá? Não de imigração, tá legal? Então, o pessoal da IME Canadá, tá? Tem um vídeo com eles aí no primeiro dia e tem o contato deles e tudo mais, tá? E aí, mas para estudar eu posso dizer, não é mais difícil, tá legal? Ser casado. A única coisa que vai afetar, na verdade, é o financeiro. Se torna um pouco mais caro. Por que caro? Porque você vai ter só uma pessoa estudando e trabalhando. Você vai ter direito, Jéssica, a trabalhar 20 horas semanais, tá legal? E assim, se você vem casada, o seu cônjuge tem direito a trabalhar por tempo integral. Então, difícil para estudar absolutamente não faz a menor diferença se é casada ou solteira, tá legal? Só entra o quesito, você tem menos uma pessoa trabalhando. Então, por isso é importante entender o seu caso e fazer um planejamento financeiro para você, tá legal? Uma coisa que facilita, Jéssica, é que é o seguinte, a 3RA Intercâmbio, a gente quer aumentar o máximo possível a sua empregabilidade. Uma das coisas que a gente faz é te colocar num centro que teria uma empregabilidade melhor para a sua área. Quando vem um casal, a gente tem que pensar nos dois. E às vezes dá conflito, né? O melhor lugar para essa pessoa aí é aqui. O melhor para essa é lá.
Aí eu falo, ó, galera, aí agora vocês tiram no Paroíba e decidem para onde vocês vão. Quando você tem uma pessoa solteira, eu tenho muito mais mobilidade com você, tá, Jéssica? E outra coisa, se existe um curso no college, é porque tem emprego. Então eu sei que se eu te colocando naquele curso, eu posso te colocar basicamente em qualquer lugar do Canadá. Quando você vem casada, eu tenho que ter muito cuidado com o seu cônjuge. Se tem trabalho para ele também na área para onde vocês estão querendo ir, tá legal? Então tem um positivo aí e um negativo, né? Cada caso também. Cada caso é um caso, né? Não, com certeza. Então, olha só, a Catarina perguntou, irei para Vancouver em agosto do ano que vem para Van West College. Acha que já seria interessante dar uma olhada no mercado? Eu não sou confiante no meu inglês atualmente. Catarina, faz uma consultoria com a IME Canadá, deixa a gente entender um pouquinho melhor o seu caso, né? Aonde você está, né? Qual é o melhor college para você, entendeu? Você já tem formação, então de repente um college privado, que é básico, não seria o melhor. Mas para mim meu financeiro só dá para ali, então vamos montar aqui. Então, e tem que ver o inglês como é que tá, né? Porque se o inglês estiver ruim, tu pode ter um doutorado embaixo do braço que não vai adiantar nada. Olha, e ela tá dando tempo, isso aqui eu acho fenomenal, né, Arnaldo? Então, por exemplo, você está procurando a gente com mais de um ano de antecedência, então de repente eu posso chegar, olha, o college que você está vendo hoje, eu não estou dizendo a Van West College, eu estou dizendo a gente pode analisar exatamente, não é o melhor college para você. Mas o outro precisa de mais inglês. Tá legal, mas você tem tempo para fazer isso. Quase um ano e meio. Exatamente, você tem muito. Na verdade, tem menos, já. Na verdade, ela tem, para mim, ela tem até o final do ano, Arnaldo, porque se, por exemplo, a gente for trazer para ela para um college público, se ela tiver vontade de migrar para o Canadá, né, o ideal é que a gente busque aquele college que dá o PGWP, né? E isso a gente vai precisar comprovar o inglês dela até o final do ano. Esse é o ideal para a gente pensar em agosto do ano que vem. Então é legal entrar em contato com a gente aí, Catarine, o mais rápido possível para a gente entender aonde está o seu inglês, quais são. Você tem o objetivo de migrar para o Canadá? Sim, não? Né? Se você tem, eu já te digo aqui que a gente de repente faz um plano diferente. Você conversa com a Aline e o Arnaldo, melhora o seu inglês, tá certo? E aí a gente faz um planejamento mais redondinho. Concorda aí, pessoal? Uhum. E nisso que você falou aí, Francisco, quanto tempo de você acha que as pessoas têm que dar para poder planejar a preparação da documentação? Porque alguns colleges, a gente sabe, por alunos também, alguns demoram 2 meses para dar uma coisa. Mais até. Para onde vocês estão indo agora, Alberto, os colleges lá demoram para burra. Estou percebendo isso. Então, assim, tem um lá que eu desisti, eu não trabalho mais com ele. Porque, para mim, eles não entendem a necessidade de um aluno internacional, né? Não adianta você querer aluno internacional se você demora 6 meses para fazer um processamento de uma carta de aceitação. No mercado brasileiro, você tem mais 4 meses para processamento de visto, você vai, coitado, matar a pessoa do coração, né? Então, assim, são coisas que a 3R aprender um pouquinho na prática ao longo, sei lá, desses 7 anos para te ajudar, né, de uma maneira prática. Eu digo assim, pessoal, o ideal para quem quer ir direto para o college é ter o resultado do IELTS em torno de 7 a 8 meses antes do embarque, tá? Por que isso? Porque um processo de college ele pode demorar de 2 a 3 meses, tá legal? Tem college que processa, sei lá, em 1 semana. Mas o ideal é que a gente busque o college que tem a melhor empregabilidade para você, tá? E com isso, de repente, o college que te dá melhor empregabilidade, melhor custo-benefício, ele demora 3 meses. Então, se dê tempo. Se você está vendo a coisa com tempo, coloque o tempo a seu favor. Procure a gente o mais rápido possível, né? Aí, vamos supor que hoje, vamos usar aqui o caso da nossa querida Catarina aqui. A Catarina chega para a 3RA hoje e fala, eu quero fazer um college para aumentar minha empregabilidade no Canadá e quero batalhar para a imigração. Ela fez o teste da 3RA, um teste gratuito, e deu 65. Eu vou te falar, olha, Catarina, eu vou precisar que você estude bastante esse inglês. Você precisa, na prova da 3RA, geralmente a gente diz que 75% ou mais estaria qualificado, né? Seria o ideal para estudar somente IELTS, né? Claro que isso é só uma ideia. Aí eu vou falar, olha, faz o seguinte, procura a Aline e o Arnaldo, eu preciso do resultado do seu IELTS até final de dezembro. Se você puder me entregar antes, melhor, porque os cursos enchem, né? Aí depois, Arnaldo, quando a pessoa foi para lá, ali, o Arnaldo estudou inglês, conseguiu o IELTS.
Aí a gente vai fazer a aplicação do college, aquilo que eu te falei, a aplicação do college ela pode demorar até uns 3 meses, dependendo do college, pessoal. De novo, tá? Tem college que é rápido, tem college que é lento. Numa programação é melhor a gente jogar sempre com o que é pior e que aconteça o melhor, né? Igual o processamento da imigração, né? É igual o processo da migração, exatamente. Aí, pessoal, porque esses processos eles não são paralelos, né? Primeiro você vai fazer a aplicação para o college, que pode demorar aí 2, 3 meses, e aí depois você faz a aplicação para o seu visto. Você tira a sua carta de aceitação do college, que é a LOA, a carta de aceitação, tá legal? E aí com essa carta de aceitação você vai tirar o seu visto. O Brasil hoje tem um dos tempos mais lentos para processamento de visto de estudos do mundo. A gente só perde para alguns países da África. Então, assim, o Brasil hoje está em torno, sei lá, de 4 meses, mais ou menos. Aí a Celina Rui e a Amy Canadá pode responder. Então, entendeu? 3 meses dá 4 meses, 7 meses. Por que eu falei 8 meses? Porque eu acho legal você chegar aqui pelo menos um mês antes do início das suas aulas, né? Para você se adaptar e tudo mais. Se você vier casado ou casada, o seu cônjuge já pode trabalhar. A 3R Intercâmbio vai te ensinar como tirar o CPF canadense. O cliente da 3R Intercâmbio não é só o estudante, é a família do estudante, tá? E aí a gente vai te ensinar como tirar o seu CPF canadense e tudo mais. Tirado o CPF canadense, o seu cônjuge pode começar a trabalhar, mesmo se você chegar aqui 2 ou 3 meses antes do início da aula. O estudante só pode começar a trabalhar a partir do primeiro dia de aula, né? Então assim, são coisas assim bem importantes no seu planejamento. Agora, por exemplo, pessoal, então aí a gente vai dar aí esses 7 meses, 3 pode chegar a um college, 4 dão 7, mais você chegando aqui um mês antes, 8. Se você tem filhos, pessoal, a prática nos diz que é interessante você chegar aqui com 2 meses de antecedência do início das aulas. Se você tem filhos em idade escolar, que é para dar tempo de você alugar um imóvel, você vai precisar alugar um imóvel para depois você conseguir. Você vai precisar daquele contrato de aluguel para poder matricular os seus filhos na escola pública de maneira gratuita, entendeu? Então a 3RA vai montar isso, vai amarrar isso tudo para vocês. Por isso que esse tempo da Catarina aqui tá ótima, Catarina. Deixa a gente analisar aí como é que tá o seu inglês, te manda um teste em inglês gratuito, a gente pode falar, olha, procura a Aline e o Arnaldo para estudar. Tá? Você tem tempo, você tá entendendo? O tempo, eu acho ele essencial. Tá, Arnaldo? Você perguntou quanto tempo é legal procurar. A gente, quanto tempo antes, melhor, né? Mas eu diria que 1 ano, ou mais de 1 ano, 1 ano e meio é interessante, porque a gente pode começar a pensar assim, né? O ideal, exatamente, para a gente poder montar o planejamento do seu inglês também, né? 1 ano e meio para montar planejamento de... muito mais do que 1 ano e meio a gente faz, não tem problema, mas a gente quebra a consultoria em 2. A gente não olha curso no primeiro momento porque os cursos mudam, né? Então a gente quer o curso... A porção de dinheiro, tempo, né? Quanto mais tempo você der para o seu plano, você acaba economizando mais dinheiro, né? Com certeza, com certeza. Pessoal, alguma coisa que vocês querem adicionar aqui que eu esqueci de falar ou perguntar? Não, acho que foi tudo. Não, só... A gente falou bastante hoje. É só reforçar, né, que o entrar no college é só o primeiro passo mesmo, né? As pessoas precisam ter essa noção de que o fazer um curso superior em outro país não é fácil, né? Principalmente se você precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, já tirando essa pressão do estar falando inglês muito bem, isso acaba também ajudando com a saúde mental da pessoa, porque é muito estresse, é muita pressão, né? Então, assim, tem os estudos, principalmente para o cônjuge, é muito importante que ele saiba falar a língua, para ele se sentir inserido naquela cultura. Para poder ajudar também, né? E para poder ajudar também, porque assim, a gente vê muitos casos em que o estudante tá se virando, consegue trabalhar, e a esposa ou o marido ficam em casa pelo fato de não falar inglês, acaba entrando em depressão, porque se isola, né? Não tem uma convivência rica nesse país. Isso também acaba no projeto, né? Porque a pessoa não vai se sentir inserida e numa dessa vai acabar até minando. E vai criando um ressentimento. Né? Vai criando ressentimento. Eu costumo dizer o seguinte, Aline. O pessoal se preocupa muitas vezes com a adaptação do filho, né? Eu costumo dizer assim, a adaptação da criança costuma ser a mais fácil de todas. A mais fácil? A do homem, né? Ele vai, faz uma amizade ali, vai beber um chopp e acabaram os problemas dele. A mulher, coitada, com todas as preocupações dela, geralmente é a que mais sofre num planejamento. Então, assim, estudar o inglês, saber a língua, se comunicar, fazer amigos, né?
é importantíssimo. Eu costumo dizer que o trabalho da 3R Intercâmbio não é só te trazer para o Canadá, mas te manter aqui, tá legal? Pessoal, queria agradecer demais a vocês, né? Eu vi que tem bastante pergunta aqui, pessoal. Muitíssimo obrigado. Não deu tempo da gente responder todas as perguntas, mas vamos separar aqui, porque a gente vai responder as suas perguntas, tá? Eu posso dar um recado, Francisco? Claro, por favor. A gente vai estar hoje à tarde lá no grupo do Facebook respondendo mais perguntas. Se alguém quiser deixar pergunta Olha aí lá. que legal. O pessoal, para quem não sabe, só para falar para o pessoal, Thaline, para quem não sabe, pessoal, existe um grupo de Facebook das pessoas que estão participando do evento. E a Aline e o Arnaldo vão estar lá respondendo as suas dúvidas, tá legal? É 3ra.ca/grupo. Vai abrir ali para você um link do Facebook. Então é bem simples, pessoal. 3ra.ca/grupo, tá legal? E eles vão estar lá respondendo as suas perguntas. Lembrando que... E a gente também vai disponibilizar um e-book sobre IELTS para o Canadá. Olha aí, que legal. Totalmente de grátis isso aí, Ali? Totalmente de grátis. Olha aí que maravilha, pessoal. Olha o primeiro passo saindo aí, né? Ainda vai ter um e-book para vocês, tá legal? Para vocês se prepararem. Então, fantástico. Lembrando que está aqui o contato deles, tá? mcanadá, .adm@gmail.com, tá legal? Tá aqui o Instagram deles também. Entre em contato com eles, né? Com as dúvidas de vocês em relação ao inglês, para vocês entenderem qual é o custo do processo deles, né, e tudo mais. E para quem tem diversas dúvidas legais aqui que seriam mais direcionadas a mim, pessoal, eu vou convidar para enviar um e-mail para info@3ra.ca. E uma outra coisa, pessoal, que está acompanhando o Summit. No domingo agora a gente inicia a segunda etapa do Summit. O que é a segunda etapa do Summit? Eu volto com os colleges, tá legal? Todos os colleges que participaram agora. A gente vai ter, né? Vocês viram durante 1 hora um vídeo institucional do college, conhecendo o college por dentro, né, e tudo mais. Vocês tiveram 1 hora para tirar dúvidas comigo e com o representante do college. A partir de domingo, pessoal, a gente vai ficar 2 horas ao vivo só respondendo as suas dúvidas, tá legal? Então, nesse domingo, a gente inicia com a Douglas College, tá legal? Às 16 horas do Brasil. Você almoçar, ir pra praia, fazer o que você tiver que fazer, e às 4 horas da tarde você vai dar foco no seu Projeto Canadá, tá legal? Eu volto com o representante da Douglas College, tá legal? Acompanhe aí, né, a agenda do Summit, tá certo? A gente vai colocando, semana que vem tem muita coisa acontecendo legal no Summit, mas já no domingo a gente começa a falar sobre a Douglas College. São 2 horas de perguntas, tá legal? Então não perca, pessoal. Sei que aí alguém falou do coronavírus, né? Então foi bem legal que o Summit ele é todo online, você vai ver do conforto da sua casa, em total 100% de segurança. Não percam, tá legal? A partir das 16 horas de Brasília, aqui no Summit Douglas College. E, pessoal, não deixem de ir ao grupo do Facebook, tá? Tá aqui a equipe colocou aqui para vocês. Não, tá aqui o contato da 3RA, que é o info@3ragroup.com ou info@3ra.ca, tá legal? E o e-book vai estar disponível para vocês no grupo do Facebook, tá legal? Que é 3ra.ca/grupo. Entrem, conversem, continue a conversa de vocês lá com a partir de que horas, pessoal, vocês marcaram? Às 3 horas a gente está A partir das 6 horas, né? Às 3 horas de Brasília, é isso? Então daqui a pouquinho eles já vão estar lá para ajudar vocês, tirarem mais dúvidas do IELTS. Eles vão disponibilizar gratuitamente um e-book para vocês entenderem o IELTS e já começar essa preparação. Pessoal, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos conversando e até daqui a pouco aqui do outro lado da poça, né? A gente vai fazer uma visita logo em Vancouver aí. Não vem conhecer Vancouver, não. Eles estão mudando pra Calgary, pessoal. Não vem conhecer Vancouver, não, senão vocês não vão querer mais voltar pra Calgary. Brincadeira. Isso é aquele bairrismo normal, aquela coisa, né? Carioca é uma desgraça. Eu sou carioca, pessoal. Onde ele vai, ele acha que é o melhor lugar do mundo. Não, Canadá todo é muito bom, pessoal. Não tem isso, não. Francisco, pelo convite. Tchau. Obrigado a vocês. Obrigado ao pessoal que assistiu ao webinar também. A gente se encontra daqui a pouco no grupo. E acabar com o embromation, né? Acabar com o embromation. Adorei essa aí. Tá bom, então, pessoal. Um abraço grande. Uma ótima tarde a todos. Um bom final de semana.